do grau de potencial de acidente que eu posso falar para vocês. Então, poderia ocasionar uma lesão ali no trabalhador? Poderia, mas seria uma coisa muito leve. Então, como não há essa exposição, então aquele ali a gente pode esperar um pouco mais e deixar para resolver outros que a gente considere risco grave e iminente, né? Ou que tenham potenciais maiores. Então, vamos ver outra categorização, né? A categoria 2. Então, qual é essa categoria 2? É aquela marginal ou limítrofe. Então, o que quer dizer essa categoria marginal? É aquela degradação moderada com danos menores, né? Não causa lesões, é compensável ou controlável. Então, ali ela existe, ela pode causar alguma perda material, né? Danos materiais, mas ela pode não causar lesão ao trabalhador. Então, porque a gente tem alguma proteção, e aí aquele risco ali existe, mas ele é meio marginal, né? Então, ele está nas margens ali, ele não tem como expor tanto o trabalhador. Então, a gente chama ele de marginal ou limítrofe. Então, a categoria 3. Qual é a categoria 3? É a categoria crítica, né? E aí, qual é essa categoria? O que significa essa categoria crítica? Billy, bota aí no slide, por favor. É aquela que há degradação crítica com lesões, né? Danos substanciais. Então, apresenta riscos e necessita de ação corretiva imediata. E aí a gente já está entrando, né, num outro nível. Então, crítico, você já está vendo aí, pelo nome ele já diz tudo, e aquele a gente está falando um pouco de um potencial maior. Então, já existe aquela situação de risco grave e iminente. Billy, bota aí. Obrigada. Então, já existe aquele potencial de risco grave e iminente. Então, o que seria isso? Se a gente não tomar nenhuma medida de controle, né, naquela situação que ocorreu ali, então a gente provavelmente vai ter um acidente grave, né, ou fatal. Então a gente precisa, ou se não tiver um acidente grave, né, alguma lesão, a gente pode ter danos materiais muito que vai gerar um alto custo para a empresa. Então a gente precisa prever isso aí, precisa controlar. Então a gente está falando dessa categoria 3, que a gente chama de categoria crítica. Ok? E a categoria 4 é a categoria catastrófica. Então, qual é essa categoria? O que significa essa categoria catastrófica? Billy, bota aí no slide, por favor. Então, seria a degradação do sistema. Então, perda do sistema, morte, lesões, e aí é aquela realmente que a gente não deve suportar, né? Então, a atividade que seja desenvolvida, onde a gente encontre, né, algum risco que tenha uma situação catastrófica, a gente precisa parar de imediato essa atividade, ok? Então, vamos ver quais são as etapas básicas para que a gente possa fazer uma APR. Então, quais são essas etapas, né, importantes? A gente já viu aqui as categorias dos riscos, né, a gente já viu a importância e o objetivo de utilizar essa ferramenta dentro do ambiente de trabalho, e aí vamos ver um pouco essas etapas que são importantes e que devem ser seguidas para que a gente consiga fazer uma boa análise preliminar de risco. Então, a primeira etapa é a revisão dos problemas conhecidos. Então, a gente vai pegar um histórico com o trabalhador ou alguma situação de algum acidente que a gente investigou que foi ocasionado naquele posto de trabalho, naquela atividade que a gente está analisando. Então, a gente pega experiências passadas em sistemas similares ou até no próprio sistema que a gente está adotando, está analisando. Revisão da missão. Então, revisar os objetivos, procedimentos, funções, atividades, o meio ambiente, tá? O meio ambiente que a gente está falando aqui não é o meio ambiente, a fauna e a flora. A gente está falando de revisão de meio ambiente, do ambiente de trabalho, né? O layout, né? Então, aquele ruído que tem lá, a gente está falando desses riscos físicos, né? Presentes no ambiente. Então, layout inadequado, né? Mal iluminação, então está tudo lá descrito dentro de meio ambiente. Então, é importante a gente vai poder revisar essa missão. E por que a gente vai revisar esses procedimentos? Então, se antes a gente tinha procedimentos, e mesmo assim a gente identificou, após uma análise preliminar de risco, né, pela revisão de problemas que já foram conhecidos, já diagnosticados em sistemas similares, a gente identificou alguma situação que ela possa ter um potencial maior para causar um acidente, a gente precisa revisar nossos procedimentos. Porque talvez no procedimento ele não contemple, né, aquela situação que a gente identificou. Então é preciso fazer essa reavaliação e essa revisão, que é muito importante. Né? O procedimento ele não é um documento que ele vai ser escrito, ele é único, ele não pode mais ser alterado. Então ele é um documento que ele pode sim e deve ser revisado a cada medida de controle que são adotadas, né, melhorias que são feitas no processo. Então a gente tem que estar sempre fazendo essa revisão. E funções, né? Por que vai ser tão importante a gente ver essa questão de funções? Às vezes a gente faz uma avaliação e a gente identifica que em algum ambiente de trabalho é importante que especificamente aquele trabalhador, ele tenha
habilidade, né, algum treinamento específico, né, para desenvolver aquela atividade. E isso a gente vai conseguir identificar nessa etapa inicial que a gente está falando de análise preliminar de risco, ok? Então, determinação dos principais riscos. Então, a gente vai conseguir determinar esses principais riscos no ambiente de trabalho. Então, quais são os riscos principais? A gente já falou aqui, os riscos físicos, químicos, biológicos, de acidentes e ergonômicos. Então, a gente vai conseguir identificar no ambiente de trabalho e a gente vai conseguir, né, a partir daí, fazer a melhor medida de controle, né, de todos esses riscos que estejam lá. Determinação dos riscos. Billy, bota no slide. Então, a gente vai ter a determinação dos riscos iniciais e contribuintes. Então, a elaboração da série de riscos. Então, a gente vai conseguir fazer toda essa etapa de levantamento. Então, revisão dos meios de eliminação ou controles dos riscos. Então, aí a gente está falando da medida preventiva. Então, a partir do momento que a gente conhece, entende e já consegue conceituar, identificar, né, cada categoria desses riscos, a gente vai poder definir esses meios de controle, né, que a gente vai adotar dentro do ambiente de trabalho para que a gente não tenha, né, alguma situação indesejável, né, como um acidente grave ou fatal, ou qualquer tipo de acidente, não precisa apenas ser acidente grave. Então, análise dos métodos de restrição de danos e determinação dos responsáveis pelas ações preventivas ou corretivas. Então, isso aqui é muito importante, gente. Não pensem vocês que, quando a gente está fazendo análise preliminar de risco, que geralmente é feita pelo técnico em segurança, né, pela pessoa representando do SESMIT, em conjunto, tá, com a CIPA e com o trabalhador, colaborador da área, supervisor, líder, né, da área, tá, é importante que esteja também esse envolvimento, que a gente já falou aqui das responsabilidades, então todos têm responsabilidade, né, nesse sistema de gestão. A gente está falando aqui de saúde e segurança. Então a gente precisa definir essas ações preventivas ou corretivas. E aí não é o técnico de segurança, não é o profissional da área de segurança do trabalho que vai ficar responsável por implementar ou realizar, né, e acompanhar essas ações. Mas sim, cada área vai ter seu responsável. Então a gente não precisa estar com essa sobrecarga de trabalho achando que tudo tem que ser feito pelo técnico de segurança. Não é bem assim, né? Então, eu costumo dizer que o profissional da área de segurança, ele não é aquele que tem que fazer ativamente. Ele é responsável pela parte legal, pela legislação, sim, ele é responsável, ele precisa acompanhar, porque é ele que tem o maior suporte, mas ele é um staff, ele é um apoio, tá, do pessoal da empresa, né, da alta hierarquia, que pode fazer esse acompanhamento e desenvolver esse trabalho. Então, ele não precisa levar apenas essa responsabilidade sozinho, ok? Então, vamos ver um exemplo de uma análise preliminar de risco, tá? Então, bota aí, por favor, Billy. Então, a gente vai falar um pouco dessa análise preliminar de risco, que aí, qual é a atividade que a gente escolheu aqui para mostrar para vocês? É a de sistema de voo, né? Então, os subsistemas são as asas. Então, a gente vai analisar especificamente as asas, ok? Então, ok? Vai botar? Então, vamos lá. Então, qual seria o risco que tem nessa... Não. Billy, não. Eu preciso só na... Ah, obrigada. É só apenas o slide. É, só o slide. Não, o vídeo depois. Tá? Ele está se confundindo aqui. Vou botar um vídeo para vocês depois, para que a gente possa fazer uma análise preliminar de risco. Então, quais são os riscos que tem, né, nesse subsistema que a gente escolheu aqui, analisando um pouco as asas, né? Então, existe a exposição, né, o risco, à radiação térmica do Sol, né, que vai estar lá irradiando, né? Então, qual é a causa, né, desse risco aí? É voar muito alto em presença de forte radiação. Então, como há, né, uma forte radiação, então isso aí é uma causa que vai acontecer. Então, qual é o efeito? Né? A gente está falando um pouco mais dessa parte crítica. O que é que pode acontecer nessa exposição que ele vai estar à radiação térmica do Sol? Então, ele vai estar um calor que vai dilatar as juntas de fixação das asas, fragilizando e rompendo, bota no slide, por favor, Billy. Fragilizando e rompendo as junções, causando perda de sustentação aerodinâmica. Então, qual é o resultado? O aeronauta ele poderá morrer por queda da aeronave. Então, isso aí foi identificado e foi analisado. Então, qual é a categoria de risco? Então, vou voltar aqui para vocês verem, a gente ver de novo as categorias de risco. Certo? Então, qual é a categoria? Bota aí, por favor, Billy. Então, qual é a categoria que a gente está falando? Está falando da categoria 4, né? A categoria catastrófica. Quer dizer isso? Que se,
houver alguma situação dessa causada pela radiação e haja algum problema nas asas, a gente vai ter problemas de perda, né, do equipamento e vai ter também a morte, né, do piloto, né, que vai estar lá, do aeronauta que vai estar lá operando aquele equipamento. Então ali a gente tem uma situação, categoria de risco 4, catastrófica, que precisa ser adotada medida de controle. Então, quais são as medidas preventivas ou corretivas que podem ser adotadas para essa situação que foi identificada?